funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o seu podcast de RPPS está no ar novamente aqui, mês de outubro chegando, já quase fim de ano para todo mundo aí já também, já está em vias de fechar já os seus gabaritos aí contábeis de 2025 e a gente trazendo aqui mais um conteúdo para você que nos acompanha. Se é a primeira vez sua aqui com a gente, então acompanha a gente lá nas redes sociais, estamos pelo @não é do INSS nas principais redes sociais e para você também que quer conferir aqui em várias plataformas também o nosso conteúdo, estamos no YouTube, estamos no Spotify, no Deezer, nas suas principais plataformas também pelo podcast Não é do INSS. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que não é muito comum da gente tratar aí nas rodas de conversa entre RPPS e a gente vai trazer aqui um super especialista no assunto aqui, Jean Viana, que é participante do RPPS de Santos. Tudo bom, Jean? Olá, Rafael. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Queria te agradecer a oportunidade aí, é um assunto que eu sei, sou um entusiasta, né? Então é sempre bom estar conversando sobre isso, ainda mais sobre isso nos RPPS. Pois é, Jean. Cara, como é que foi assim, empolgar com um assunto assim que é tão diferente para o pessoal, tema de antissuborno, compliance, como é que é essa parte aí? De onde que vem essa veia aí para trazer esse tipo de conhecimento para o pessoal? Como você falou, né? Eu era colaborador lá no Imprev Santos. E o que acontece? No ano de 2020, eu lá já estava, e a atual gestão optou para ir para essa linha de governança, né? E tanto é que se você pegar em 2020, nós fomos auditados no Progestão já o nível 3, que na minha concepção, o nível 1 e o nível 2 tem similaridades, do 2 para o 3 já é um avanço mais acentuado, né? Então isso significa uma intenção da gestão de aplicar mais governança. E indo nesse mesmo passo, também houve aí a trazida aí, o presidente trouxe aí a possibilidade de implantar a ISO 37001 antissuborno, né? Que também ela a gente fala de antissuborno, compliance ou 9001, enfim, a 37001 ela é da família das ISOs que trata de governança, que é a ISO 37000. Tá? Ela não é certificável, é uma ISO de diretrizes. Recentemente eu fiquei sabendo que a Prefeitura de Salvador implantou lá as diretrizes da 37001, né? E a 37000, aliás. E a 37001 antissuborno e a 37301 também é da família das governanças, né? De governança. E 37, só que a 301 é de compliance. Então como eu estava falando lá no Instituto, tinha já essa intenção, esse caminho aí, esse trilho de governança, também nos certificamos, lá implantamos o sistema, né, antissuborno, né, e isso em 2020, implantamos o sistema, e ele está sendo certificado aí ano a ano, ele recebe aí o auditor para fazer a auditoria de manutenção dessa norma. Legal. E Jean, qual que é a tua formação aí? Isso tem a ver um pouco com a sua formação acadêmica também, porque né, não é qualquer um que se interessa pelo assunto e leva para a vida isso também, né? Sim. Eu sou graduado em administração de empresa, né, administração geral, né? A minha primeira especialização foi voltada já para a área pública, que é a gestão pública, né? Sou especialista em gestão pública, e aí já em contato com a Previdência, né, também fiz uma segunda especialização, aí já mais específico nas minhas atividades, na gestão previdenciária, DRPPS, mais especificamente. Então, juntando essa minha formação, né, como eu te falei, a ISO é de governança, esse tipo de ISO que nós implantamos lá, e aí meio que os caminhos se encontraram aí, e aí foi meu início da minha caminhada aí nesses programas aí, nessas normas de gestão.
Ah, bacana. E Jean, para o pessoal se situar aqui um pouco também, né, sobre a estrutura também do CRPPS em Santos, né? Qual que é a massa de segurados que tem? Qual que é o patrimônio? Qual que é a equipe que está envolvida dentro do IPREV de Santos? Lá até meados desse ano, né? Tem uma massa lá tem a segregação de massa, mas os beneficiários segurados lá é 11.400, eu levantei aqui 11.438. Entre aposentados e pensionistas tem 7.250 lá, né? Que aí todo mundo, contando todo mundo que está no fundo, né? Que está no regime, é 18.686 pessoas. A carteira lá, né? A gente fala de ISO, a implantação da ISO. O tamanho da carteira lá tá no valor de 2.700 milhões. É um valor bem substancioso, né? É importante a gente tá atento aí para nenhum desvio, porque qualquer coisinha dentro desse valor se torna um valor muito grande, né? Qualquer 5%, 1% desse valor é muita coisa. Ah, não, com certeza. E, poxa, falando de 18 mil servidores, né, entre aposentados, pensionistas, ativos, população de Santos, se não me engano, estava orbitando em 500 mil, mais ou menos isso, não era isso? Isso Tava... aí. Então nós estamos falando de uma 400, massa, é uma massa 400 grande, e então, de pouco. pessoal que vocês têm que cuidar aí em Santos, né? Bastante gente, bastante gente. Algo parecido com Jundiaí, né? Às vezes Uhum. eles fazem essa. Só que Jundiaí, eu vi aqui, você entrevistou Marcelo, né? De Jundiaí? Marcelo, isso. Isso. E aí lá parece que tá quase 1 para 1 ou 2 para 1, né? É, exato, exato, que já é uma massa mais envelhecida também, né? Isso, La Santos também tem essa característica da população mais da terceira idade, né? Vamos dizer assim. Então tem sempre essa preocupação, né? De, de guardar bem o tesouro, né? Para poder servir de suporte para as famílias aí quando passarem para inatividade. Não, com certeza. E, Jean, como você falou, né, o IPREV de Santos, ele trouxe essa ideia da certificação ISO, né, emitiu uma portaria a 218 lá em 2020, que instituiu essa política anti-suborno, e que culminou em ser o segundo órgão público no Brasil a receber esse tipo de certificação anti-suborno, né. O 37001, Santos foi o segundo ali. Quais foram as motivações que levaram vocês a buscar esse tipo de certificação? Que, de novo, é tão incomum o pessoal procurar esse tipo de coisa, né? Qual que foi essa grande motivação que levou para vocês? Como eu falei, vinha uma opção da gestão lá de fortalecer a governança lá do Instituto, né? Então houve essa vontade de, assim como fortalecer o Progestão, subir de nível, que é do nível 3, do nível 2 para o nível 3, e também a implantação de um sistema de gestão, porque todas as ISOs, né, elas são um sistema de gestão baseado no PDCA, né, o famoso PDCA, né? Então todas as ISOs tem esse pano de fundo aí do PDCA, elas são muito parecidas no que diz respeito a essa dinâmica, né? O que muda é o item 8, que é da operação, aí já ela é temática, né? 9.001 qualidade, 37.000 anti-suborno. Então, com a vontade da gestão de fortalecer a governança, veio essa ideia de colocar a ISO 37.001 anti-suborno, né? Eu não na época, né, que foi colocada lá, eu acho que era o segundo órgão público que tinha essa ISO, né? Você bem falou, ela é incomum, porém, o que houve o grande, ela apareceu muito na mídia, não sei se você vai lembrar, mas naquele escândalo no Brasil, né, que acometeu o Brasil de corrupção, Lava Jato, as empresas envolvidas naquele esquema, ou pelo menos que participaram arroladas do processo, né, que foram sentenciadas como culpadas, né, que não fecharam para se manterem abertas, elas tinham que colocar algum programa de integridade, né? Uma ISO 37000. Tem o programa de integridade da CGU, né, na Controladoria Geral da União, e tem a ISO 37001, que ela é mais robusta, né? Então, para que essas empresas não fechassem, né, elas tiveram que fazer um acordo de leniência. Só que para isso teriam que ter algum programa que combatesse a corrupção dentro
das suas atividades. Então, muitas empresas optaram em fazer a implantação desse sistema de gestão anti-suborno, né? Então, aí que ganhou um pouco de notoriedade nessa ISO, na implantação dessa ISO. Então, como eu te falei, como a gestão vinha aí num caminho, num trilho aí de fortalecimento da gestão, fez essa opção da implantação lá dessa ISO, desse sistema de gestão anti-suborno. Não, eu pergunto até porque a gente sabe que muitas vezes a gente aprende, né, essas novas atividades no amor e outras vezes na dor, né? E como você me falou, alguns tiveram que fazer na dor e vocês não, vocês viram que era uma oportunidade de fortalecimento e foi realmente para ter algo a mais realmente dentro do instituto, né? Então, e isso é bom. Isso. Deixa eu falar, não teve nenhum caso, né, especificamente no Instituto, né, mas eu creio que assim, é muito bom para qualquer instituição, e ainda mais a instituição no Brasil, instituições públicas no Brasil, né, por conta da infeliz posição que o Brasil ocupa no ranking de corrupção, né. Esse ranking é feito pela ONU, né? E a ISO começou na ONU também, uma historinha rápida, né? Do começo dela, no começo de 2003, mais ou menos, houve lá uma convenção na ONU onde que se avaliou que um dos principais impeditivos do desenvolvimento humano no mundo era a corrupção. E aí a ONU começou a se dedicar a um sistema, né? E nada mais a ISO, que tem uma credibilidade mundial, para elaborar esse sistema de gestão anti-suborno, né, e começar a combater o suborno, a corrupção. Então, em Santos não houve pelo menos enquanto estive lá, né, hoje eu não tenho mais minhas atividades lá, não teve nenhum caso, nada parecido. Porém, a atual gestão fez essa opção, porque a gente falando de suborno, né, mas o programa, né, tanto o anti-suborno como a de compliance, o coração dela, né, o nível 8, o item 8 que a gente fala, né, que muda de acordo com o tema, que é a avaliação de risco, existem outras partes também, que é a cultura anti-suborno, cultura de compliance, né, isso também que ajuda bastante na gestão do Instituto de Previdência ou no lugar, na instituição que tiver a implantação aí desses sistemas de gestão. Legal, Jean. E uma das práticas que se tem, né, quando você faz essa adoção da gestão anti-suborno, é justamente a aplicação do diligence no RPPS. Do diligence que, se o pessoal ainda não ouviu falar, temos episódios aqui recentes, inclusive, falando do tema. E para quem tem progestão, quem está procurando progestão, está lá também na cartilha uma das atividades, né? Como é que essa prática ela é realizada dentro do RPPS, então, Jean? Porque talvez alguns só recebam material pronto, mas não sabem ainda qual que é o conteúdo dele, né? E quais que são os impactos que ela pode trazer essa produção desse tipo de relatório para dentro do RPPS. Você disse bem, as ISOs têm umas partes, pelo menos essas de governança, né, que tratam desse sistema, compliance e também anti-suborno, que é fazer uma verificação com quem você está lidando, né, que hoje se fala muito nas partes interessadas. Antigamente era só shareholders, né, só as pessoas que tinham ação, né, que tinham essa consideração da organização. A organização olhava muito para essa única persona, né, e agora é o termo em inglês, né, que é os stakeholders, são todos, né, faz uma análise de todos que de alguma forma se relacionam com a instituição. O due diligence justamente primeiro encontrar essas pessoas, verificar essas pessoas, né, com quem eu me relaciono, tá, e com quem pode me afetar, essa mão dupla, né, então aí você começa a eleger as pessoas que você vai fazer o due diligence, pode ser fornecedores, pode ser pessoas que você não tem um relacionamento, pode ser o próprio colaborador, de acordo com a função, de acordo com o cargo. Isso que eu estou falando são detalhes, são itens que vão no seu procedimento. A organização tem que elaborar um procedimento, tá? Em quem você vai fazer a due diligence e como você vai fazer.
né? As empresas que são meus fornecedores, vou fazer due diligence. O que é exatamente a due diligence? É fazer uma pesquisa com quem, conhecer quem você vai colocar para dentro da sua organização, né? Quando você tem filho mais ou menos com 15, 16 anos, que o seu filho vem, pai, posso trazer amiguinho? Ah, mas de onde que ele é? Você faz uma investigação, de onde que ele é, se ele é da tua escola, se ele, que rua que é, se ele é teu vizinho, se ele mora longe, quem é o pai dele, quem não é. Você faz uma entrevista para saber quem você está colocando dentro da sua casa, né? E a mesma coisa é a do diligence. Aí você vai olhar quem são as pessoas que estão. Não é apenas o CNPJ, né? É importante frisar aqui, acho que foi com o Iraque falou sobre due diligence, né? Não é apenas o CNPJ. Você tem, porque atrás do CNPJ tem uma pessoa física, né? Dá uma olhadinha, conhecer quem é essa pessoa. E isso trazendo para a esfera pública, né? Nós temos falando de fornecedores, nós temos os processos licitatórios, né? Que a gente tem que respeitar. Se o fornecedor atendeu os requisitos da licitação e foi o objeto da licitação foi adjudicado para ele, não há due diligence que impeça. Então, para que serve o due diligence? É para você monitorar a pessoa. Se apareceu alguma coisa lá que seja merecedor de uma análise mais de perto, de um acompanhamento mais de perto, você tem que fazer essa transferência aí, essa transparência para o presidente do instituto, né, dividir isso com o conselho de administração. Nós temos aqui, ele preencheu todos os requisitos da licitação, participa, é nosso parceiro, mas a gente tem essa questão aqui. E aí, no decorrer do contrato, qualquer coisa que venha a sair do planejado do próprio contrato, do código de ética da instituição, aí se pensa aí de forma mais firme numa rescisão contratual, né? Então, o due diligence tem esse perfil de conhecer com quem você está se relacionando, inclusive os seus próprios colaboradores, ou os colaboradores que têm algumas funções-chave, de acordo com o tema da ISO, né, da norma, se é 37001 anti-suborno, o All Compliance, que é a 37301. Legal isso daí de explanar para o pessoal, porque a gente, como eu falei ali antes, né, muitas vezes a gente só recebe um documento e engaveta, pronto, está feito. Não. É você realmente conhecer a empresa, é você conhecer as pessoas, é conhecer com quem você está se relacionando ali. E não ser só um CNPJ, né? Não ser só a visão de currículo apenas. É você se aprofundar isso. Isso, e ele vai até te conhecer documentalmente, como apenas os documentos, você pode até visitar o seu fornecedor, né? Ir lá, ver se a sede dele é lá mesmo, e não ir lá para tomar um café. É ir lá para conhecer tudo aquilo que ele falou que consegue te fornecer, ver a operação dele, como é que é, conversar com ele, sentir se ele tem a mesma linha de pensamento. Às vezes ele não tem. Não, eu tô aqui só de passagem mesmo, pela região, vou fornecer, e depois não sei o que eu vou fazer. Já é algo para você, não é só simplesmente ou anti-suborno, ou não compliance, né? São outras linhas também. Isso é o ideal de se fazer, desde que você faça essa análise e coloque lá no seu procedimento de due diligence do seu sistema de gestão. Maravilha. Outra coisa, Jean, é que a análise de riscos de suborno, né, ele acaba sendo um dos requisitos essenciais ali no sistema de gestão anti-suborno. Na sua opinião ali, quais que são os procedimentos ou quais são os setores dentro do RPPS que mereceriam destaque ali, uma atenção melhor? Porque a gente sabe que, né, sempre normalmente o pessoal fala sempre de investimentos, mas como você já citou a parte de licitação, pode não ser tão somente a parte de investimentos, né? E quais que seriam os controles que poderiam ser aperfeiçoados, implementados, enfim, melhorados de alguma forma para mitigar esses riscos de suborno? Legal você falar de risco, né? Hoje em dia a gente vive aí uma situação que a gente vive um pouco com medo de algumas coisas na nossa vida pessoal, né? Porém, algumas instituições públicas não têm essa cultura de lidar com risco, né? Porque uma vez você são identificados os riscos, você passa a tratá-los, né? Então, assim, às vezes na nossa vida a gente apaga muito incêndio, né? E não planeja, não para
para pensar, pô, se acontecer tal coisa, eu tenho algum plano de contingenciamento? Não, não tenho. Então, o ideal é que as instituições, você falou bem, né, tanto a de compliance quanto a de antissuborno, é obrigatoriedade para quem tem implantado seu sistema de gestão, elaborar uma matriz de risco, tá? E aí é de acordo com o tema. No caso da antissuborno, você tem que analisar todos os seus processos que você tem, seja ele de licitação, seja ele de concessão de benefício, seja ele até de alocação de recursos, né? A gente está falando dos investimentos, né? Esses processos você tem que, o que eu falei são macroprocessos, né? Então você tem que transformar ele em microprocessos, né? E ver em quais etapas acontecem, que a gente fala da tríade do suborno. 3 elementos. Se as atividades desenvolvidas têm esses 3 elementos, forma-se a tríade, então aí você passa a tratar ali uma possibilidade de suborno, né? Então, cada etapa desses processos ou macroprocessos que eu falei, você vai verificar. Existe nele envolvido pessoas, existe dinheiro, existe poder. Se existe, está ali uma possibilidade de suborno. Tá? Então você leva isso para sua matriz de risco e aí você identificou que aqui existe uma possibilidade. Aí você vai passar a analisar qual é a possibilidade, a probabilidade disso acontecer e o impacto, né? Se a probabilidade for pequena e o impacto for alto, você vai ter que, no seu procedimento, você vai ter que definir. Você vai querer colocar esforço para tratar isso, para mitigar isso. É igual avião. Avião, a probabilidade dele cair é pequena, né? Considerando o total de voos que nós temos aí pelo mundo, pelo Brasil, né? Mas se ele cair o impacto dele. Então, se ele tiver um risco lá, você vai ter que tratar, porque o impacto dele é muito alto, né? Então, os controles que você vai ter que utilizar para mitigar, eliminar ou, às vezes, mitigar. Né? E onde que você tem que colocar mais esforço, né? Nesses controles. E é onde você analisou que a possibilidade de suborno é maior. Né? Isso não quer dizer que a instituição tenha suborno. Né? Eu falava muito lá, quando eu ia conversar com as pessoas sobre suborno, que nem você começou sua fala, é um tema, além de você foi bem educado, né, para falar, você falou que não era comum, mas na verdade é chocante, né? Quando você fala de suborno, né? É chocante mesmo, é chocante. Então, quando eu falava pro pessoal lá, eu já abria falando, gente, eu não sou do FBI, eu não sou da Polícia Federal. O que a gente está tratando aqui é possibilidade, é probabilidade. Eu não estou olhando para o CPF das pessoas, eu não estou olhando para o nome das pessoas. Eu estou olhando para as atividades. Então, essa atividade, segundo o nosso procedimento, segundo a nossa análise, é uma probabilidade alta. Né? Como a gente falou no início também, uma pessoa que tem sob a sua caneta a gestão de 2 bi e 700 milhões, ela tem no mínimo, um grau de risco médio para grande, né? Uma pessoa, vamos supor que você carregue e saia do banco com R$1 milhão no bolso. Você está com uma probabilidade muito alta de sofrer algum dano. Né? Então, são essas as análises que têm que serem feitas. As pessoas que têm possibilidade. Você analisa a probabilidade daquilo acontecer e o impacto. O principal controle que eu entendo, ou os principais, o primeiro e mais comum é o double check, que é a dupla checagem. Né? E aí você também na sua fala, numa parte você fala o progestão. No progestão existe já uma ação lá, que é ele impõe, né, a segregação das atividades. Quem concede o benefício na mesma pessoa que paga o benefício. Né? Então um checa o outro. Né? Então esse é um controle bastante eficiente. Parece que não, é bobinho, né? Mas é bem eficiente. O controle financeiro, você pode colocar no sistema, só aprova aqui essa pessoa até o valor. Subiu esse valor, você tem que colocar 2 assinaturas, como são normalmente as transferências, né, de aportes para dos investimentos, né, para os bancos. Ele exige uma segunda, às vezes até 3
até 3 assinaturas. Também é algo que a gente pode colocar como controle. Eu falei também que o presidente tem sobre a caneta dele, né, valores muito altos, né, para decidir ou para investir, enfim. Então, todas as reuniões que ele tiver, pode ser no tema, né, investimento, ou enfim, temas de licitação, ele tem que ser acompanhado de mais um colaborador, né? Existem casos, a gente fica sabendo, que o presidente colocou até, ao invés de paredes de fórmica, né, de divisórias, ele mandou trocar. Metade ele colocou vidro, que é para todo mundo saber o que ele está fazendo ou saber com quem ele está conversando, né? Então, assim, vai de acordo com a operação, de acordo com o tema do sistema de gestão, né, até também as características do instituto, da organização que está querendo implantar, que aí a gente faz esse tipo de análise. E o impacto disso é muito grande, porque ele vai lá na cultura. É a coisa mais difícil que tem para mudar. A coisa mais difícil que tem para... A minha mãe, ela morreu vendo Silvio Santos. Eu nasci vendo Silvio Santos, porque ela via, né? Em determinado momento eu passei a não ver mais. Mas a cultura é algo que é muito difícil de se mudar, né? Uma cultura antes do pessoal não roubar, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Mas e as pessoas que são aliciadas e às vezes nem sabem que são aliciadas. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Poxa, você me atendeu muito bem. Posso passar amanhã aqui? Eu te pago o almoço. Faço questão de você pagar o almoço para você. A pessoa, né? Às vezes não tem muito assim a vivência, né? Esse mundo, né? Tem muita gente boa, tem muita gente que não é tão boa assim. Acaba aceitando. E nesse almoço é que aí as coisas são reveladas, mas ele já está ali na situação. Ele já está ali. Então, uma cultura. Conversei com o Jean, ele falou que eu não posso aceitar almoço. Tá no meu código e não é só falar, Rafael. Você vai lá no seu código de ética, você tem que colocar o que você pode receber, o que você não pode. E isso é a organização que tem que tratar. Não é que você não pode. Você também não pode engessar as atividades da organização. Imagine, uma organização que é multinacional. Ela vende para um cliente na China. Às vezes é estratégico ela pagar a passagem de um possível fornecedor, um possível cliente, para vir visitar a sua instalação. Tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que isso esteja escrito em algum lugar. O lugar ideal é o seu código de ética, né? O código de ética, código de ética e conduta. Então, a cultura muito demora para você mudar, né? Então, assim, são coisas que são até mais difíceis. O Jean viu isso aqui, as coisas são levadas assim ao teu oficial, o teu compliance, né? Então, isso também é bastante importante, é o teu ponto focal. Com quem que eu vou falar? O meu chefe? Mas veio dele o processo? Achei um negócio estranho aqui. Com quem eu falo? Vou falar com o canal de denúncia. Você tem que ter um canal de denúncia que assegure o anonimato, né? Você tem que averiguar, entendeu? Aconteceu alguma coisa relacionada ao presidente, você vai fazer o quê? Tem que ter o procedimento, você vai levar para o conselho de administração, né? Então são todos esses que acabam impactando a organização e acabam mitigando uma postura ilícita ou uma postura que não seja de acordo com a que a organização quer, o que ela colocou no seu código de conduta e no seu código de comportamento. Interessante vai falar só agora aqui, Jean, de que realmente não basta só estar escrito, enfim, precisa estar, né? E é bom que esteja, mas mudar a cultura realmente é a parte mais difícil, né? Também não vai adiantar muita coisa ou estar escrito que não pode fazer tal conduta, e a cultura da pessoa é daquela que recebe, faz mesmo e tá tudo certo para ela, né? Então realmente essa cultura é muito difícil de você ajustar realmente. E às vezes as confusões que as mensagens e a interpretação dos próprios colaboradores. Pode ocorrer que você coloca no teu código de conduta, não quero aceitar, não pode aceitar nada de ninguém. Você vai ver, a maioria dos códigos de conduta tá assim, tá? Mas aí vem uma pessoa do banco, dá uma caneta. Vem uma outra organização, dá uma mochila. Não tem problema nenhum receber esse tipo de... A gente sabe que é brinde isso daí não te... né?
Mas como é que você vai lidar com isso? Você que é colaborador, você lê lá o teu código de ética, está mandando fazer uma coisa e você vê ao seu entorno acontecendo diferente, né? Então é só ajustar, não tem problema parar de receber esse tipo de brinde, né? É só ajustar, colocar no seu código de ética ali aquilo que você espera. E é como você falou, não só colocar no papel, ajustar a sua conduta ao que está escrito lá, que um dia você analisou e colocou aquilo que você espera do colaborador. Exatamente. Ian, trazendo uma dúvida aqui sobre a parte de compliance, né? A gente sabe, cada RPPS tem sua estrutura, suas necessidades e também seus pontos de dor também, né? Mas qual que é o nível de envolvimento que alguém de um compliance precisa ter com essas tarefas que são feitas dentro do RPPS? Você acha que precisa ter alguém que seja dominante em todas as atividades do RPPS, ou ele pode dividir o tempo dele com outras atividades que ele faça ali e tal, não necessitar ter um aprofundamento tão grande nas atividades institucionais? Legal você perguntar isso. O pessoal pensa, né, que o compliance, o cara tem do trabalho, o cara tem que saber tudo da legislação trabalhista, né? Não precisa, não precisa. E bom você tocar nesse assunto também, porque assim, compliance, onde supor, o próprio nome já se explica, né? O compliance, às vezes, ele tem algumas interpretações que deturpam o seu real significado, né? O que é compliance? Vamos lá pela simples tradução. Você está conformidade, atender, conformidade. Conformidade, atender ao quê? A algo que é obrigatório. Tudo aquilo que é obrigatório para a organização, né, a obrigação dela, aquilo é um dever de estar sendo atendido. Eu estar em conformidade, atender aquilo que se diz que é mandatório, né? Trazendo para o universo público, né, toda a legislação que acomete um órgão, uma entidade pública, né, é passível, é obrigatório de se atender, é claro. Porém, o programa de compliance, ele tem a utilidade de ele garantir que aquela legislação que você colocou no escopo, né, a primeira coisa a se definir quando vai implantar o socorro ou o compliance é o seu escopo. Né? O escopo ele vai falar em que área que tu vai colocar o seu programa, nessas atividades aqui. Né? Então, no caso de investimento, por exemplo, tudo que acometer investimento, que for obrigatório, que é no caso até 15/10, né? É a 1467 e a 4963. A 4963 parece que até o final do ano aí vai sofrer alguma alteração, né? Então, tudo que tiver relacionado a essas duas normas, né, você vai ver lá, e é item por item, tá? Parágrafo por parágrafo, artigo por artigo. O que tiver escrito a palavra deverá, é obrigatório, você tem que ter evidências do que aquilo é feito. Então, o compliance, a figura do compliance, ele não precisa saber de investimento, ele não precisa saber de tudo. Ele só tem que ir na área de investimento e pedir a evidenciação do cumprimento daquele risco de compliance. Né? Então, não precisa ele saber de bolsa, ele não precisa saber quais tipos de produtos, ele não precisa saber qual é o índice de IPCA. Não precisa. Mas ele vai gerenciar tudo aquilo que tem risco de compliance, né, o risco de não se atender, e pedir a evidência para o pessoal que faz o gerenciamento, aí normalmente é o gestor de investimento, né, ou se tiver uma estrutura maior, a evidenciação de que aquilo foi feito. Não foi feito? Então vamos elaborar um projeto para atender isso aqui. Se for o caso de projeto, uma simplização, uma mudança de rotina, adicionar algum procedimento para a gente passar a atender esse requisito que está na 1467 ou está na 4963, segundo os meus exemplos que eu dei aqui. Né? Então, não precisa a pessoa ter essa gama de conhecimento para ser o compliance da organização. Então, por tudo mais aqui que você passou, né, Jean, meio que é possível que o RPPS de todos os portes possa, em alguma medida, ter realmente essas ferramentas de compliance, né? Então, já acaba dando aquele gás do tipo assim, opa, não é só RPPS grande que pode ter. Eu, como RPPS pequeno, posso ter alguma atividade ou outra ali que vai ajudando a ter essas ferramentas de compliance melhores estruturadas, né?
Dado isso, quais são as práticas que você aponta assim, pô, esse aqui todo RPPS devia ter, sabe? Para que essas ferramentas de controle fossem mais efetivas, propriamente dita, sabe? Você vê que tem perspectiva de outros RPPS conseguirem olhar o caminho que vocês aí em Santos fizeram, né? E conseguir um ISO 37001, ou até mesmo, como você falou no início, né? O 37301, que é do Compliance também? Sim. Veja, é importante também você falar isso. Pinhais, no Paraná, tem uma diretoria de compliance. Eu, né, em parceria com a Lema, estamos colaborando com Bento Gonçalves. Aí sim, um programa de compliance lá. Eu não sei qual o porte de Bento Gonçalves, acho que se não for médio é grande porte lá, né, no que diz respeito ao ISP, mas lá está sendo implantado essas ferramentas, né, que formam o programa de compliance. Vejo também alguns RPPS adotando práticas de compliance, não o programa todo, mas já é importante também, essas práticas são bem importantes. Eu vi o Marcelo aqui, ele falou sobre compliance lá, investimento, né? Lá em Bento Gonçalves, o programa lá, o escopo dele é na área de investimento e progestão, né? Então todas as obrigações dessas normas, né, que estão envolvidas na gestão, que eu falei a 1467, a 1463 e agora o Progestão nível 2, eles têm que estar em cumprimento, tem que estar com evidências de que aquilo foi realmente feito. Em outra parte da sua pergunta, né, você falou que é importante que esses RPPS possam adquirir essas ferramentas. Uma pessoa do próprio RPPS com um pouquinho de capacitação, né, primeiro entender o que é risco, porque o risco ele vai te servir de base para saber se você está em qual atividade é o risco de suborno, em qual atividade é risco de compliance, o que é risco de suborno, o que é risco de compliance, né? Se capacitar um pouco, né? Essa questão de processo é importante, o modelo de gestão por processo é importante, né? E aí partir para a implantação, aí, de acordo com o nível aí do apetite, né? Da administração para implantar, se quiser uma coisa mais rápida, talvez uma capacitação paga, uma consultoria, enfim, ou não, opta por capacitar primeiro a pessoa, né? Lá, quando eu estive lá, eu que toquei tudo, né? Houve uma contratação, uma capacitação, mas aí a gente foi seguindo o voo solo. Legal disso aí que você falou, que a gente tira essa parte do conhecimento meramente empírico dos servidores, do tipo, o que eu tenho que controlar empiricamente falando, e depois, como você falou, você vai ter capacitação, você vai saber o que exatamente aqui tem risco de suborno e tal, para a gente não ficar só tateando ali a situação e tentar entender da melhor forma. Não, aí você já vai com tecnicidade mesmo, né, para poder aplicar. Para eu ser o compliance officer lá, eu tive que me certificar também como de implantador e também como auditor líder da 37001, da 37301 e também auditor líder da 9001, que fala de qualidade, né, de auditor interno também, né? Então, assim, me capacitei para poder colaborar lá, e como eu te falei hoje, lá em Bento Gonçalves, quando posso, faço as minhas posições lá, passo minha posição para o pessoal junto com a rapaziada da Lema. Legal isso. Nas horas vagas ainda fica gravando podcast com a gente, né? Ainda tem mais essa, né? Mas eu gosto. Tudo isso. Eu gosto. Sou um pouco envergonhado, mas eu gosto de falar. Somos dois, tá tudo certo. Então legal. Tem que ser assim mesmo. Sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E, Jean, como você falou agora, né, essa parte do com Bento Gonçalves, lá é um sistema de compliance voltado à parte de investimentos, propriamente dito, né? Que tipo de risco que o sistema vai auxiliar preventivamente nessa gestão dos recursos, né? Dado que, como a gente falou mais anteriormente lá, do diligence, você vai conhecendo, então não é apliquei um recurso, por exemplo, agora eu vou conhecer qual foi a empresa que eu fiz a aplicação. É bom fazer isso antes, né? Depois que entregou o dinheiro, já foi, né? E o CPF, não só o CNPJ.
É bom isso aí, né? E, tipo, que ferramenta que o RPPS vai poder adotar para esse aperfeiçoamento do compliance também no dia a dia? É como eu te falei, né? Primeiramente, identificar o que é risco, né? A gente fala muito risco, risco, isso, mas o que é risco? Primeiramente, tem também uma norma, a ISO 31000, que ela também não é certificável, ela é de diretriz. Ela tem lá a explicação, né? Tem um conceito de risco, né? Risco é incerteza, né? Isso é incerteza. Então, qual é a incerteza de eu não, dar um exemplo agora, não colocar a minha política de investimento para o comitê de investimento analisar? Eu sei que o que eu estou falando é bem drástico, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. A pessoa que está à frente desse processo, ela é nova, talvez, e ela não sabe, não leu a legislação, talvez ela não saiba que tem que colocar numa ata. Ou fez uma reunião e esqueceu de registrar a ata. Fez uma reunião, fez a ata, só colocou no computador, o computador deu pane, acabou com o arquivo. É um risco. Isso é um risco de acontecer. Pode ser pequeno ou grande, mas é um risco. Então, assim, à medida que você vai implantando, aliás, identificando os riscos, você começa a partir para o controle dele, para mitigar ou eliminar. Nesses exemplos que eu dei aqui, meu computador eu tenho na nuvem, tudo que eu escrever lá vai salvar na nuvem, vai estar seguro lá em algum lugar? Tem. Já é um controle. Vou capacitar a pessoa que ela saiba todos os procedimentos após a política começar a ser discutida. Não, a pessoa está capacitada, tá? Coloquei junto com ela uma outra pessoa mais experiente para poder direcioná-la aí. O ano que vem ela vai estar cuidando desse processo sozinha. É um tipo de controle, né? Com relação a due diligence, você disse bem, né? Conhecer para quem que você está, porque é um baita risco, eu acho. Eu acho um baita risco. A gente não anda com dinheiro. A gente coloca para outra pessoa. É mais ou menos a mesma coisa que o RPPS faz. Pega o dinheiro do fundo e coloca para outra pessoa. Você não passa a propriedade, mas você passa a posse. Né? Assim como a gente faz para o banco. Né? A gente vai lá, nosso empregador deposita lá na nossa conta e a gente começa a manusear. Aposta com ele. Tanto é que se você quiser tirar mais que um determinado valor, você não consegue. Na hora, quero tirar 100 mil reais agora na boca do caixa, você não consegue. Né? Então também um risco. Então você conhecer com quem você está lidando, como é a pessoa, a forma de pensar, também é um controle, que a gente fala, né? Controle. E outra, você ter listado. Porque pode aparecer a pessoa que não tem muita proximidade com esses programas, né? Isso daí vai fazer aquilo que eu já faço, em partes, mas de forma organizada e de forma que possa evidenciar que você está cumprindo as suas obrigações de compliance, você não consegue. Eu tenho certeza absoluta que a maioria, os 100% dos RPPS, levam a política para aprovar para o comitê de investimento. Tá? Mas agora, de forma organizada, você tem a ata aí agora? Qual o número dessa ata? Que dia que aconteceu? Foi analisado todas as obrigações de compliance que a 4963 fala que tem que ter na política? Eu acho que sim. Deve estar. Entende? Mas passou pelo Eu confio que escreveu, não cheguei a ver direito, acho que foi. Tá bom, então você perguntou quais são o que a 4963 fala que tem que ter na política de investimento. Sabia isso antes do almoço, agora já não lembro, tá? Tem um 3, entendeu? Então, assim, todos devem aprovar, tenho certeza absoluta. Agora, algo estruturado e organizado e com a certeza de que você está cumprindo as obrigações de compliance, é só através de um programa estruturado, um sistema de gestão estruturado. Não só pela ISO, podem existir outros programas aí, mas aquele de Bento Gonçalves que eu estou falando, ele tem 70%, 80% aí da ISO naquele programa lá. Isso aí já é uma mão na roda já para RPPS também, né? Porque aí você já deixa uma estrutura legal ali para, inclusive, se ele quiser dar um pouco mais de passo ali à frente, já consegue a certificação ISO também, né? Para a certificação ISO. Ótimo isso. E, Jean, uma última pergunta. A gente falou aqui também sobre a parte do pró-gestão, né? Eu acho que ele apenas
tangencia essa parte de compliance, porque ele fala ali de due diligence, ele fala sobre ferramentas de controle interno, mas eu não vejo ele muito focado, ele fala muito, mas eu acho que a apropriação mesmo dessa parte eu acho que é muito pequena ainda, mas, enfim, né, Progestão dá para ser uma ferramenta de mitigação de riscos dentro do RPPS em alguma medida, né? Como é que essa certificação Progestão pode ajudar e quais os passos que você vê que o RPPS teria que dar, né, para melhoria da sua gestão? O Progestão ele tem aquelas 3 dimensões, né? E para mim uma das partes mais importantes é o planejamento. Tudo bem, ele tem a parte que fala da política, né, que vai tratar dos investimentos do fundo, né, que é de suma importância, mas o ato de planejar, o Rafael, a gente também em certo momento aqui falou dessa questão de sentar e planejar, né? Nosso dia a dia é muito corrido, a gente está sempre com alguma coisa se ocupando para apagar incêndio, né? Então a sensação que dá quando você tem esse perfil e a sensação que dá quando você faz o planejamento é de que você não fez nada, você não produziu nada, né? E a planejar é isso. Então, o que eu vou fazer? Né? Primeiro, como eu quero estar, né? Que você começa pelos norteadores estratégicos, né? Que é a missão é só ir na lei e ver o objetivo da existência do Instituto, né? E depois é a visão. Como eu quero estar daqui a 2 anos, 3 anos? Eu quero que eu faça tudo de forma digital. Prova de vida, ofício, quero tudo digital. Então hoje você tem que planejar, né? Tem que colocar projetos estratégicos que alcancem essa sua intenção. Né? Porque assim, passa o tempo, eu tenho muito arquivo, passa o tempo, seu arquivo vai crescendo lá, vai crescendo. Aí você olha lá, nossa, que arquivo grande. Você deixou ele. Quando você fala, que arquivo grande, né? Ele já extrapolou a sala. Você já estava pensando em usar outra sala, a sala de estagiário, provavelmente, né? Então, se você tivesse planejado, acho que eu tenho que digitar aquilo ali, né? Processo licitatório, o que você vai fazer com aquele arquivo digital, onde você vai colocar, né? Então, isso aí demanda planejamento. Então, por isso que eu acho que o planejamento dentro do Progestão é de suma importância. Mesmo sendo só o plano de ação, o que você vai fazer o ano que vem, né, aquele anual, né, aí para o nível 3, nível 4, já é o planejamento estratégico em si, né, ele te força a você planejar de forma mais a longo prazo, ou a médio prazo, talvez, né, medir se aquilo que você projetou no planejamento está sendo feito através de indicadores. Então, o que eu estou falando aqui é várias capacidades, várias valências que você tem que desenvolver, o gestor tem que desenvolver. Né? E gestor tem que desenvolver, tem que capacitar. Capacitar faz melhor do que estava fazendo. Então, olha só onde que vai chegar o planejamento. Né? Então, Progestão, nessa questão de planejamento, esses sistemas de gestão também tem uma parte de planejamento e de indicador também, tá? Porque por que você quer colocar um sistema de gestão? Você tem que ter um objetivo e tem que colocar indicadores para saber se aquele objetivo está sendo alcançado. E o Progestão também tem essa questão de planejamento, as próprias manualizações e mapeamento também. Porque quando você vai mapear o quê? Você vai mapear um processo. E quando você vai analisar, como no exemplo que eu te falei, da matriz de risco de suborno, você vai analisar todos os processos. E dependendo do nível de cada colaborador, às vezes ele trabalha anos no instituto ou em alguma outra organização, algum ente administrativo, e ele não tem uma visão de que ele está dentro de um fluxo de processo. Às vezes ele não tem. Ele está lá instruindo o processo, ele não sabe por quê. Eu já peguei casos que a pessoa não sabia por que ela tinha que colocar uma folha branca toda vez que ela terminava de dar uma assinatura lá. Ia servir lá na frente lá. E ela nunca tinha perguntado, nunca tinha se interessado em saber. Então, como é que você vai melhorar algo? Quando você vai, cada etapa, qual que é o produto da etapa? É algo de valor, que vai agregar ao processo. Né? Então, como é que você vai agregar valor ao processo se você nem sabe para que você está fazendo aquilo ali para o desenvolvimento das etapas seguintes?
né, e para o produto final do processo. Então, o próprio mapeamento também é algo que é bem importante. Às vezes as pessoas não se dão muito conta, né, do mapeamento, e até matéria do controle interno, está verificando se os processos eles estão passando pelas etapas que estão ali preconizadas no mapeamento, né? Então, assim, as duas ferramentas, né, a Progestão é mais do que uma ferramenta de gestão também, né? Aí você tem a última lá, que é de educação previdenciária, né? Ela trata já de capacitação, então ela tem várias nuances de gestão, não especificamente só de governança, tem, né, outras partes que falam aí de gestão e que acabam acabam somando com a ferramenta lá de compliance. Maravilha! Ô, Jean, eu queria te agradecer imensamente aí por esse bate-papo, que foi muito produtivo. Eu adorei essa conversa aqui contigo, tá? Confesso que assim, eu tava animado e foi muito melhor do que minha expectativa, tá? Legal. E queria deixar um espaço aí aberto para quem quiser entrar em contato contigo, quiser conhecer um pouco mais sobre a parte de anti-suborno, a parte de compliance, a implementação. Como é que pode fazer para poder tirar dúvida e conversar melhor contigo? Olha, telefone mesmo, né? Deixar aqui meu telefone, né? DDD 13 é 98803 0577. 98803 0577. Na medida que eu puder ajudar, simples bate-papo, né? Tem alguns RPPs que podem estar pensando ainda em implantar, que nem você falou, somos muito pequenos, não tem isso. De ser pequeno, ter poucas pessoas, na hora de implantar você vai ver que dá sim, lógico, tudo na vida que melhora você precisa de dar algum tipo de esforço, né? Então, ISO é só para empresa multinacional, né? Aquelas empresas maiores lá que tem, não, é um sistema adaptado para todos os portes, tá? Todos os níveis de capacidade, todos os mercados também, né? Então, assim, quiser aí entrar em contato conosco, aí naquilo que for possível, né? A gente consegue aí dar um suportezinho aí. Maravilha, Jean, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente no podcast e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente traz conteúdo novo para você aqui no podcast Não É DNSS. Até lá!